Então vamos dar uma corrigida nesses exercícios, certo? E reexplicando um pouco. A aula vai ser mais ou menos isso. Eu vou reexplicando, vou fazendo a revisão, a gente vai passar mais exercícios em cima dessas explicações, tá? Quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico 0,60 para que essa temperatura se eleve de 20 a 50 graus. Geralmente quando ele fala quantas calorias, você já sabe que é a equação fundamental da calorimetria, tá? Grave isso. Toda vez que ele for falar nessa quantidade, quantas calorias devem, por aí vai, é relacionada à equação fundamental da calorimetria, tá? No caso Q igual a MC, massa, calor específico, variação de temperatura. A massa 100 gramas, calor específico 0,60 e a variação de temperatura, obviamente, da final menos a inicial, 50 menos 20, 30, que dá 1.800 calorias, certo? Se ele pedisse para 100 quilocalorias, era só dividir por 1000, ok? No quinto, ele diz que o gráfico registra a variação de temperatura de uma determinada substância, cuja massa ela é 10 gramas, à medida que recebe calor de uma fonte. Determine o calor específico dela, certo? Aqui está só trocado, problema da edição do livro, tá? Aqui, ó, vamos ver essa aqui que é a A5, ok? Ele quer saber o calor específico. Se a gente pegar essa equação fundamental e jogar o Q para o lado e jogar o resto para baixo, vai ficar QC igual a Q sobre M menos 20. Beleza? A quantidade de calor é só fazer a variação. Olha, foi de 10 para 30, dá 20. Certo? A massa do objeto são 10 gramas e a variação de temperatura de 50 para 0, obviamente 50. Ou seja, 20 dividido por 500 dá 0,04 calorias por grama de grau Celsius. Certo? Agora o sexto, que a gente vem aqui, como eu falei, foi um troco aqui na hora da digitação. Determine a quantidade de calor de 20 kg de água para que devem se perder para que a temperatura diminua de 30 para 15. O calor específico da água é 1 quilocaloria por quilo grau Celsius. Detalhe importante aqui. Se o caso o calor específico tivesse em gramas, tá vendo? Quilocaloria por quilo. Se ele tivesse em gramas, a gente tinha que transformar esse quilo aqui também em gramas, certo? Então, ó, mais uma vez, se tiver em quilo, ao calor específico aqui também tem que estar em quilo, ok? Então vamos lá. Massa, que eu tenho 20 quilos, vezes 1,0, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, certo? Então, ó, é 15 menos 30, não 30 menos 15, ó, inicial, final. Então, 30, 15 menos 30 menos 15, por isso dá menos 300. Toda vez que a quantidade de calor der negativa, isso quer dizer que ele perdeu coisa. A gente já sabia que ele ia perder, porque ele já tinha dito que ia perder. Mas, se você não souber e tiver lá negativa a quantidade de calor, já sabe, perdeu calor, beleza? No sétimo, aqui está o sétimo mesmo, um corpo massa 100 gramas é aquecido numa fonte que fornece 50 calorias por minuto. O gráfico mostra a variação de temperatura, certo, em função do tempo. Determina o calor específico do material, certo? A gente tem aqui 40 minutos. Ele me disse que se eu perdi 50 calorias em 1 minuto e eu preciso achar essa quantidade em 40 minutos. Regra de 3 simples, todo mundo sabe fazer regra de 3, certo? Extremos e meios vai dar 2.000 quilocalorias. Aí a gente vai atrás do calor específico. 2.000 dividido por 100, que é a massa, vezes a variação de temperatura. Ó, de 20 para 80, 80 menos 20, 60. Dá aproximadamente 0,33 calorias por grama de grau Celsius. Se você está atentado às minhas aulas aqui, você sabe e você está bem ciente que temperaturas ou que calor específico ele é sempre menor que 1. Geralmente é o calor específico da água, beleza? Então vamos lá, vamos na sequência que a gente vai pegando tudo aqui direitinho. Para se elevar uma temperatura de um prego de ferro de massa 1 grama de 20 para 21 graus, é preciso que o metal absorva 0,11 caloria, ou seja, aquele calor específico,
certo? É o quanto que ele precisa de calorias para aumentar 1 grau Celsius. Qual a quantidade de calor que 10 ao cubo gramas de prego, certo, devem absorver para que sua temperatura passe de 30 para 40 graus? Tem até um desenho aqui para ajudar a gente, ó. Variou, certo? 1 grau, certo? E a massa de 1 grama e a quantidade de calor. A gente tem 10 graus agora de temperatura, mas a gente tem 10 ao cubo, ou seja, 1000 gramas, certo? 1000 gramas, a gente precisa usar essa quantidade de calor. Calor específico é 0,11, como eu falei. E aí, ó, massa, calor, variação de temperatura. Massa, 10 ao cubo. Calor específico, 0,11. E variação de temperatura, que foi a variação de temperatura que a gente achou que eram 10 graus. Resolvendo isso, dá 1,1 vezes 10 ao cubo, ou 1.100 calorias. Beleza? Em Caldas Novas e Goiás, certo poço apresenta água a temperatura de 60 graus Celsius. Supondo que a temperatura ambiente de 25 determine a quantidade de calor liberada por 2 kg de água ao ser retirada do poço e desfriando até a temperatura ambiente. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Se prestou atenção 2 minutos atrás, eu disse que se aqui tiver em grama e aqui tiver em quilo, eu preciso transformar. Beleza? Então vamos lá. Massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? A massa são 2 kg, mas se é quilo, é 2 vezes 10 ao cubo, ou seja, 2.000. Vezes 1, que é o calor específico, vezes 25, foi de 60 para 25. Então 25 menos 60, menos 35. Então, ó, menos 7 vezes 10 a quarta calorias. Beleza? Ele diz também, ó, na próxima questão, que em 20 minutos de aquecimento em uma fonte térmica, a temperatura de 200 gramas de um líquido eleva 50 graus Celsius. Ou seja, já tem uma variação aqui, ó. Se ele disse que já eleva 50 graus, já tem uma variação de temperatura. Sendo 0,5 calorias por grama grau Celsius calor específico, determina a quantidade que fornece por minuto e por segundo. Certo? Então, ó, eu sabendo a quantidade de calor, ó, massa, já sei que são 200, calor específico 0,5 e variação de temperatura 50. Então, meu calor é 5.000 calorias, dependente do tempo. Certo? Agora a gente vai atrás do calor específico. Se 5.000 calorias ele gasta em 20 minutos, quanto em X é gasto em 1 minuto? Regra de 3 simples. Certo? Tá? Se eu achei 250, vamos lá. 250 relacionado a 1 minuto. 1 minuto vale 60 segundos. Então o valor de Y é relacionado a 1 minuto. A 1 segundo. Regra de 3. Certo? Regra de 3 simples. Dá 4,17 calorias por segundo. Ok? Dois corpos de massas iguais a 100 gramas são aquecidos de acordo com o gráfico a seguir. Determina o calor específico das substâncias. Certo? Substância A ela é aquecida até 40 graus, certo? E a outra até 20 graus. Essa é a diferença básica. Ok? Vamos lá. Calor total 800 gramas, 800 calorias, tá? Foi perdido. A massa é 100 gramas e a variação de temperatura foi 40. Então 0,2. Lembre-se, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. 100 vezes 0,2 dá 20 calorias. Ok? A mesma coisa com outro, apenas a mudança foi em vez de 40 graus, 20 graus. Certo? Deu 0,4 e a sua capacidade térmica 40 calorias. Perceba que quanto maior a temperatura, menor a capacidade térmica. Menor a temperatura, maior a capacidade térmica. São inversamente proporcionais. Uma fonte térmica fornece calor à razão de 100 calorias por minuto. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido nessa fonte e varia sua temperatura com o tempo, como mostra o gráfico. A gente tem que fazer muita leitura de gráfico. Tá? Então a gente vai fazer muita leitura de gráfico mesmo. Determine o calor específico do material e a capacidade térmica deste. Tá? Sabemos que 100 calorias é gasto por minuto. Quanto vai ser gasto em 50 minutos? Regra de 3 simples, 5.000 calorias. Falta o calor específico. Ó, já temos 5.000 dividido pela massa 200 e a variação de temperatura. Só olhar o gráfico, ó. Estava em 40, foi para 80. 80 menos 40,
40 graus. Isso dá 0,625. Como a gente sabe, capacidade térmica, massa vezes calor específico. 200 vezes 0,625, 125 calorias por grau Celsius. Ok? O alumínio tem esse determinado calor específico. Vou explicar uma a outra a mesma coisa, você já percebeu. Um corpo de alumínio de massa 10 gramas, a temperatura é colocado em 10 gramas de água, a temperatura de 20 graus. Considerando que só a troca de calor entre alumínio e a água determina a temperatura final de equilíbrio. Primeira coisa, separar os dois materiais. Do alumínio, certo? Eu tenho massa de 10, certo? Calor específico 0,20, temperatura inicial 80, certo? Não tem a temperatura final, então a minha variação vai ser o quê? A temperatura final, que eu não sei qual é, menos 80, certo? A mesma coisa com a água, 10 gramas, 1 caloria, temperatura de 20 graus. E aí é só o que? Lembre-se, as duas substâncias no final, o equilíbrio térmico dá zero. Então, soma de todas as substâncias, a quantidade de calor de todas as substâncias no final deve dar zero, certo? Então, substituindo tudo, a gente vai ver que no final dá 30 graus Celsius, ok? Certo? Qualquer dúvida nessas questões aqui, também a mesma coisa, beleza? Acho que vou passar mais exercícios no final, a gente vai estar aí atento, e no mais, tudo de bom.